E aí, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para trazer um vídeo e hoje é mais um daqueles vídeos que você precisa fazer uma reflexão muito grande. Hoje nós vamos falar sobre mágoa, amargura. Aquilo que paralisa as pessoas ao longo de sua vida, fazendo com que os sonhos venham morrer, a percepção de que nada vai dar certo aumenta e que a inferioridade, ela é algo que realmente destrói. Tudo por causa de algo chamado mágoa. Eu vou começar dando um texto da Bíblia que diz em Hebreus, capítulo 12, 15, diz assim, que cuide-se que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e contamine a você e a muitos. Esse texto ele traz uma explanação clara sobre o que a amargura pode fazer. Nós vamos primeiro tratar a questão de que como não ficar amargurado. Ter a vida com o coração contaminado da mágoa, da tristeza, da decepção, da frustração. Primeiro você tem que entender que todo ser humano ele é sensível a estar magoado com alguma coisa. Só que existe alguns perfis de pessoas, personalidade, que são mais vulneráveis do que os outros. E talvez você não tenha nem parado para analisar isso. Por exemplo, há pessoas que elas são sanguíneas. Essas pessoas sanguíneas, elas são aquelas do de repente, mas daqui a pouco elas esquecem. Tem as pessoas que são coléricas, elas são mais metódicas, elas são pessoas que analisam detalhes, são mais comportamentais. E tem a pessoa que ela é fleumática, que ela é meio colérica, meio melancólica, ela está no meio do caminho. E existe a pessoa que ela é melancólica, aquela que qualquer coisa que ocorre, parece que o mundo desabou. Ela transforma uma tempestade num copo d'água e quando ela é magoada, a ferida ela chega mais rápido ao sentimento e ela causa um dano muito maior. Então você tem que primeiro entender quem é você nessa qualidade de personalidade. Se você é sanguíneo, colérico, fleumático ou melancólico. Vamos de trás para frente? Vamos que de repente você seja melancólico. Eu conheço algumas pessoas melancólicas. Essas pessoas elas têm dificuldade de não expressar o sentimento através de choro, através de ficar cabisbaixo. E o que ocorre com a vida delas, geralmente traz um dano que, se o dia tá bom, aquele dia acabou. E se aquela pessoa que ela fica decepcionada é alguém que ela ama, já é suficiente para ela deixar de amar e ficar pessimista quanto àquela pessoa. Então, se você é melancólico, o melancólico geralmente tende a fazer com que a montanha seja maior do que ela é. E isso quando o melancólico é ferido com palavras, ou de repente decepcionado com pessoas, ou com algumas coisas que ocorrem à sua volta ou no mundo, ele começa a entrar com uma ferida de mágoa no seu coração que pode fazer com que ela paralise todos os seus projetos e sonhos. Ela tem tendência maior. De contrapartida, o sanguíneo ele tem a probabilidade menor. Não que ele não tenha a probabilidade de ser uma pessoa com muita mágoa da vida. Porque a verdade é que as decepções tendem a magoar todo ser humano. Sendo que a personalidade de cada um, tem uns que tem um saco furado na sua vida e um saco bom. Vamos dizer que o sanguíneo ele tem a possibilidade de o saco furado estar sempre desentupido. E o melancólico, o saco furado, às vezes está tão cheio que fica entupido e aí começa a não jogar fora aquilo que é lixo, aquilo que é descartável. Na vida a gente tem que ter um saco bom para reter o que é bom e um saco furado para deixar ir embora aquilo que não presta, que não é de crescimento, que não é maturidade, que não é uma informação saudável para a nossa vida. Isso todo ser humano tem que ter.
Então, para que você não venha ter uma vida baseada nas mágoas, você tem que ter a concepção de que essas personalidades influenciam e muito. Por quê? Porque todo mundo tem problema. Todo mundo, num dado momento da vida, é decepcionado com alguma coisa, ou com alguém, ou um sonho que não acontece. Então, se você já tem a predisposição para ser uma pessoa sensível demais, você é um alvo de repente, ter uma mágoa na sua vida. E a Bíblia diz que a mágoa, ela acaba crescendo e contaminando quem está à sua volta. Então, é o primeiro estágio que eu quero dizer, é que você tem que se resguardar. Fazendo o quê? Eu lembro que quando eu cheguei uma vez na igreja, conheci uma irmã Dalva, hoje ela dorme no Senhor, eu era jovem ainda. E ela falou assim: olha, meu filho, toda vez que você dobrar o joelho, você coloca um escudo no seu... Pede a Deus para colocar um escudo no seu coração, para que você não seja ferido com as coisas que as pessoas possam falar para você e de você. E de fato, eu lembro que quando eu congreguei naquela igreja, foi uma das primeiras igrejas que eu congreguei, as pessoas fizeram muita coisa comigo. E aí, eu saí daquela igreja e não tive nenhum problema com mágoa. Mas a receita que ela deu foi uma receita para muitos até vão dizer: isso não existe, isso é coisa de ignorante. Mas para mim, blindou o meu cérebro, que é a caixa fundamental para que a mágoa não entre. Então, você precisa blindar o seu cérebro, a sua mente, para que você não venha ficar magoado devido às circunstâncias. E agora, virando a página, nós vamos falar sobre aqueles que já estão magoados. E aí, quando falamos daqueles que estão magoados, tem coisas que você que está me ouvindo agora pode pensar: mas eu estou magoado, mas eu nem era culpado. A questão é que a mágoa, independente de você ter culpa na história ou você ter sempre feito bem e alguém te magoou, isso não vai mudar a mágoa para sair de dentro de você. Então eu quero te dizer, antes de qualquer coisa, que você precisa desarmar-se e entender que se a mágoa está no seu coração, ela precisa sair. Porque quanto mais tempo ela ficar, ela vai danificar mais e mais o seu potencial. A Bíblia diz aqui, acabamos de ler, que a Bíblia diz que ela é como raiz. Primeiro, se a mágoa é como raiz, ou se ela tem uma raiz, e a Bíblia é a verdade, você tem que arrancar ela. Como arrancar essa raiz? Primeiro, você tem que entender que está doente, você está ferido. Primeira coisa para que a cura aconteça, você tem que reconhecer que aquilo, ou aquele assunto, ou aquela pessoa, ou aquele fato te trouxe uma dor muito grande e você não conseguiu superar. É o primeiro ponto para você avançar. Segundo ponto, você tem que entender uma coisa. Se pessoas que magoaram você, elas estão perto ou distante, saiba de uma coisa. Não adianta você achar que, não, enquanto fulano não voltar e não se arrepender ou não consertar, eu não vou perdoar ou não vou continuar. Escute, a mágoa é mais ou menos, eu ouvi um dizer tremendo, diz o seguinte: a mágoa é você tomar um copo de veneno todo dia, querendo que o outro que te feriu morra. É impossível. Agora, lá no centro de recuperação, um dos internos falaram uma vez comigo que a mágoa, a mãe dele falava que a mágoa é todo dia você desenterrar aquela pessoa que está morta. Agora, eu digo para você, isso é uma realidade. Ainda tem a terceira. A pessoa magoada, ela carrega a pessoa que a magoou para onde ela vai. Se ela toma café, ela carrega aquela pessoa senta na mesa contigo e toma café com você.
você vai para almoçar, ela também almoça com você. Se você dorme, ela dorme com você. Porque você carrega aquela pessoa. E não adianta você transportar-se de um lugar para o outro. Sair de um estado para o outro, de um município para o outro, de uma casa para outra. A mágoa ela precisa ser restaurada. E quem pode restaurar essa mágoa? Só Jesus. Só Jesus pode restaurar essa mágoa do seu coração. Só Ele pode realmente dar a você aquilo que é necessário, a cura. A Bíblia diz que Deus limpa de dentro para fora. Esse é o fator determinante. A mágoa só pode ser restaurada por Jesus. Então você sabe, a receita é deixar Jesus curar essa mágoa. Ah, mas eu não consigo perdoar. Realmente, os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, quantas vezes nós temos que perdoar? 7 vezes? Jesus falou: não, 70 vezes 7. Na conta matemática é 490, só que Jesus não estava relacionando a isso. Porque no versículo continua, e eles terminam dizendo para Jesus: aumenta a nossa fé. Perdoar é uma questão de fé. E outra coisa, perdão não é esquecer, é liberar aquela pessoa de dentro de você. Quando aquela pessoa for mencionada, passar na sua frente, conviver com você, ela já não dói mais. Quando as feridas são cicatrizadas, quando são curadas, não tem poder mais de nos fazer sofrer. Por isso, se você está magoado, saiba, você precisa liberar o perdão e entender que, desse jeito, a sua vida vai se limitar a pequenas conquistas. Se você quer grandes conquistas, libere essa pessoa. Independente de quem foi, como foi, aonde foi e por que foi. Não ande magoado. É isso aí, querido. Essa é uma palavra para você no dia de hoje. Continue. No próximo vídeo falaremos de outros assuntos. Curta, compartilhe. Dê um like. Aproveita. Dá um comentário, nem que for um oi, para que esse vídeo suba em relevância e outras pessoas também fiquem acompanhando. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo da família Baruch. Que Deus abençoe. Que Deus te fortaleça. Que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida.